Casos de mal súbito em Goiás chamaram a atenção nos últimos dias. Um policial civil, se acompanhou, morreu num treinamento lá no Distrito Federal. E um adolescente de 14 anos também morreu enquanto jogava bola. Por isso é importante esse alerta que a gente faz para os riscos de alguns treinamentos e atividades físicas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um especialista, o médico cardiologista do esporte, Marcos Perillo, está aqui com a gente. Doutor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, telespectadores. Vamos falar um pouquinho desses casos, que é importante alertar a população e orientar. Né? Isso. E além de tudo, né, o doutor, ele é médico do Atlético, não é isso? Sim, desde o final do ano passado, estou avaliando cardiologia lá do Atlético com o maior prazer. Né? Cardiologia do esporte. Exatamente. Como é que a senhora... Vamos pegar esses dois casos. Vou começar com um menino de 14 anos, porque a gente não imagina um garoto como esse, né, praticando atividade, de repente perde a vida. O que pode ter acontecido, doutor? Sim, esses casos realmente são tragédias, né, infelizmente não anunciadas. No caso desse garoto, né, foi noticiado que ele estava com os exames, estava com a liberação, tudo em dia. E geralmente isso ocorre, né, os garotos que são de base, que treinam futebol desde os seus 4, 6 anos, eles passam anualmente por avaliação. No consultório, a gente costuma fazer a avaliação clínica, um exame físico bem realizado, conversa com os pais, vê se já teve sopro, vê se tem sintomas, um eletrocardiograma e, por vezes, um teste ergométrico, a depender da idade. Tá? Acima dos 14, 16 já é orientado o teste ergométrico. Com esses exames, a gente consegue descartar a grande maioria das cardiopatias que causam morte súbita, né, que causam esses mal súbitos, essas paradas cardíacas durante o exercício. Existe a miocardiopatia hipertrófica, com a condição que você nasce geneticamente para desenvolver ela. Existem origem anômalas de coronárias, que são as artérias do coração. Isso a pessoa não percebe? Isso não percebe. Nos exames a gente pega. Sim. Tá? Agora, excetuando esses casos que a gente pega, que são mais de 80% dos casos, existem as canalopatias, que são arritmias que acontecem sem avisar. E aí, como no exercício a gente tem adrenalina correndo no corpo, isso é gatilho e pode, infelizmente, acontecer mesmo estando tudo certo. Vamos tratar do caso do policial. O policial preparado, né? Foi fazer esse teste lá em Brasília. Obviamente, ele deve ter feito um exame antes, né? Um exame prévio. Sim, policiais passam anualmente, por obrigação, até para subir de patente, né? Eles precisam estar sempre... E nesses exames, por exemplo, qual é o caso que não consegue detectar que pode depois dar um problema como esse lá no futuro? No caso já dos adultos, sim, a gente inclui ecocardiograma e vê o tamanho do coração, vê se está inflamado, vê se teve algum tipo de, por exemplo, Covid, gripes fortes, diarreias, podem gerar algum machucado no coração, que a gente chama de miocardite, e isso passar silencioso. E aí, se ele fez uma avaliação no começo do ano, teve alguma infecção no meio do ano, isso pode ficar à parte, né? E a gente não perceber. E aí, na hora que ele vai fazer o exercício, estimula demais o coração, isso pode acontecer. Então, é muito importante manter a rotina anualmente e, caso tenha alguma infecção séria, algum sintoma novo, retornar para fazer essa reavaliação, para não deixar passar. Doutor, atleta de fim de semana, é perigoso? Perigoso não, exercício a gente sempre bate na tecla que ele salva, é ele que vai prevenir mortes evitáveis e mortes prematuras. Mas se você estiver com sintomas, se o paciente estiver sem avaliação em dia, aí pode ser um perigo por causa desse estímulo do exercício, da adrenalina que ocorre durante a prática. Doutor Marcos, então qual é o exame que tem que ser feito para a pessoa que vai fazer uma caminhada, ou a pessoa que faz uma corrida, vai para a academia? Qual tipo de exame que o senhor recomenda? Nós chamamos de avaliação pré-participação. É a consulta com o cardiologista, e especialmente aquele que conhece o esporte, o exercício, eletrocardiograma, ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, e o teste ergométrico. Essa é a base para a gente ter segurança em quem está fazendo exercício de alta intensidade. Leve a moderada intensidade, a consulta ela é, na maioria das vezes, suficiente. E para a pessoa mais idosa? O idoso, por sua própria limitação, ele não vai conseguir desenvolver uma alta intensidade. Então, geralmente, o eletrocardiograma, o teste ergométrico, ele já basta. O grande problema do idoso é que ele geralmente tem comorbidade, diabetes, hipertensão, alguma obesidade, algum tabagismo a longo tempo, e isso aumenta o risco cardiovascular dele. Então, na consulta, a gente determina bem o que é necessário para a gente poder aprofundar ou não. Mas, na maioria dos casos, uma caminhada leve, uma academia moderada, não vai ter um risco para o idoso, não. Se a pessoa precisar, por exemplo, fazer tudo isso, mas ela não tem plano de saúde, precisa da rede pública, o SUS, ela consegue chegar lá, fazer isso?
Vai levar, ou é mais infelizmente, mais difícil. Realmente, ambulatórios públicos, né, de avaliação pré-participação, cardiologia do esporte, reabilitação cardíaca, são raros. Geralmente, são mais direcionados para tratamento mesmo, já de condições como hipertensão e infarto, tudo mais. Doutor Marcos Pirillo, obrigado pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Prazer foi meu. Boa tarde a todos.